Olá, você que está nos assistindo aqui pela TV 61, estamos começando mais um bate-papo com o Hélio Dória. Tudo bem, Hélio? Tudo bem, Negrão? Bom dia a todas e todos. No bate-papo com o Hélio Dória de hoje, o Hélio vai analisar aí os auxílios, né? O auxílio emergencial, chamado Auxílio Brasil, que está aí causando muito rebuliço na equipe econômica. No Brasil inteiro, né? Furando teto de gastos, conflito com a chamada Faria Lima, né? O pessoal do mercado. E vamos falar também sobre aquela proposta de auxílio aos caminhoneiros para supostamente compensar aí o aumento do diesel e que foi desdenhado pelas lideranças dos caminhoneiros como consideraram uma esmola. Mas, enfim, o Hélio vai falar sobre isso também. Talvez, em consequência de tudo isso, a debandada da equipe de Paulo Guedes, que demonstra uma certa fraqueza do ministro da Economia, e as mudanças no relatório da CPI da pandemia. O Hélio traz uma informação importante sobre isso. No baú, ele vai recordar a eleição de Rodrigo Hollenberg e desmentir dois mitos dessa eleição. O que será, hein? Mas, Hélio, vamos então começar aí esse rebuliço que está aí com esses auxílios, com essa proposta. Primeiro, o Auxílio Brasil, agora essa proposta de auxílios caminhoneiros, que Bolsonaro nem conversou com ninguém da equipe, já falou, e, ao mesmo tempo, anuncia um aumento do combustível, debandada na equipe econômica. Parece que está virando uma bagunça, né, Hélio? É isso, Negrão. Já está uma bagunça e uma bagunça, vamos dizer assim, programada, né? Prevista. Negrão, as políticas neoliberais, elas não visam atender a população. Elas visam atender o chamado mercado. O mercado é aquela instituição que não tem nome nem sobrenome, mas são aqueles que operam o mercado financeiro, né? Tanto os donos dos bancos, das financeiras, dos investidores, como aqueles seus executivos, seus agentes. E esses é que os jornalistas ouvem o que eles dizem e dizem que o mercado isso, o mercado aquilo. Como é que o humor do mercado, como é que ele se reflete? Ele se reflete em indicativos como, por exemplo, a queda ou a subida da bolsa, a queda e a subida do dólar. Então, são indicativos que demonstram assim, o que o mercado, que são essas pessoas que investem, que têm seu dinheiro, que têm capital, elas estão pensando. O Bolsonaro, ele se viu numa enrascada, porque para ganhar a eleição e conquistar essa turma, e essa turma, inclusive os políticos ligados a essa turma, que estão no PSDB, que estão no DEM, no PSD, nesses partidos conservadores, o Bolsonaro trouxe o Guedes com uma proposta ultraliberal, não é nem neoliberal, é ultraliberal. E o Guedes convenceu esses ingênuos, bobos, ignorantes, seja lá o que eles forem, ou queriam ser enganados, de que ele ia aplicar aquela política neoliberal no país. E aí eles votaram em Bolsonaro, acreditando que o Guedes iria implantar a política dos sonhos deles, que é essa política neoliberal que o Temer começou a aplicar. Na verdade, o Levi começou a aplicar já no governo da Dilma. Mas o Temer aplicou, inclusive, criando esse teto de gastos, que é uma coisa complicada. A gente, o teto de gastos em si não é coisa boa, não. O realismo fiscal é você controlar suas contas, não gastar mais do que arrecada, gastar bem. Isso tudo é importante. Agora, teto de gasto é uma invenção neoliberal para segurar despesas e garantir pagamento de dívida, pagamento de juros, para garantir a sobrevivência boa desse chamado mercado. Cortando aonde? Cortando em saúde, cortando em educação, cortando em ciência. Então, não se trata de defender o teto de gastos. Mas o que o Bolsonaro aconteceu? A política neoliberal do Guedes não deu certo, porque o Bolsonaro não criou um clima no país favorável à aplicação dessa política. Pelo contrário, ele criou um clima de insegurança, de conflito com a China, conflito com a Europa, porque a gente fala muito do conflito com a China, mas tem um conflito com a Europa. Lembra lá as declarações deles, até sobre a mulher do Macron,
do presidente francês, quer dizer, Bolsonaro criou conflito, criou insegurança interna, não deu estabilidade, e o Guedes, por várias razões, inclusive política, o Bolsonaro, no início, não atendeu às exigências financeiras e fisiológicas do Centrão, então ele tinha dificuldade no Congresso. Então, ele não conseguiu aplicar essa política neoliberal. Só que agora, Negrão, está chegando as eleições. E ele precisa de voto. E quem vota é o povo. A política neoliberal é oposta aos interesses do povo. Ela agrada muito essa elite, mas ele é oposta aos interesses do povo. Então, Bolsonaro se viu encalacrado nesse dilema. E está o caos que você disse aí. Por quê? Porque os neoliberais não querem. Primeiro, há uma miséria espantosa no país. Vamos dizer que cerca de 20 milhões de famílias hoje não têm o que comer. Vive na pior situação. O Estado tem que resolver isso? Tem. O Estado tem que resolver isso em caráter emergencial. Ele tem que resolver em caráter estrutural. Um programa de longo prazo, como a Bolsa Família tentava, mas não era também suficiente. O Estado tem que... Agora, emergencialmente tem que resolver. Então, precisa de dinheiro para resolver isso. A questão é que Bolsonaro quer inventar esse dinheiro fora do orçamento. E aí você desajusta totalmente as contas, você cria um problemão para o próximo governo, seja lá quem for. E você faz quase uma soma zero, que você dá R$ 400 para as pessoas, mas a inflação faz os produtos subirem. Nós falamos isso no último programa. O aumento dos juros faz o investimento cair. Esse clima de desequilíbrio fiscal faz com que os investidores se retraiam. Então, você ganha, mas perde também. Qual é o caminho, Negrão? O caminho é buscar esses recursos que existem no orçamento. Por exemplo, cortando as emendas secretas do orçamento. Corta. Dizem que dá 16 bilhões. Corta as emendas secretas. E os deputados não deixam. Se fizer isso, os deputados tiram o apoio do Bolsonaro. Entendeu a encalacrada que ele entrou? Se fizer isso, o Centrão para de apoiar o Bolsonaro, porque está tirando o dinheiro, o que eles estão cultivando a reeleição deles e o bolso também, a reeleição e os bolsos deles. Né? Corta despesas não necessárias. Corta, tem que cortar. E onde é que estão essas despesas não necessárias? Estão nas subvenções às empresas, subsídio para a empresa que não precisa de subsídio. Eu, outro dia, tuitei, Negrão, lá em Portugal, estão aprovando um auxílio para as empresas, mas sabe quais são as condições? Não pode demitir ninguém durante 3 anos e os donos não podem receber dividendos. Ou seja, o dinheiro que a empresa faturar tem que ser reinvestido na própria empresa, para ela crescer, produzir mais, e com isso evitar o problema da inflação, entre outros. Aí você fala, mas o dono não vai ter dividendo? Mas o dono pode trabalhar. Se ele trabalhar, ele tem direito à remuneração pelo trabalho dele, ele não tem os dividendos, que é a divisão dos lucros. Se a empresa está pedindo auxílio ao Estado, alguém tem que se sacrificar. E quem é? Não é o trabalhador que já está lascado, é o empresário que tem que se sacrificar. Mas esse não é o pensamento neoliberal. Então, o Bolsonaro está encalacrado porque ele não quer cortar subsídios que ele dá a diversos segmentos empresariais para não brigar com o empresariado. Ele não quer cortar as emendas de orçamento secreto e outras emendas que também podem ser cortadas de parlamentares, porque ele vai brigar com os políticos do Centrão e outros também. Né? E ele quer dar o aumento porque ele precisa se reeleger, ele quer se reeleger, ele sabe que... Não é porque ele está preocupado com a fome. Você acha que se Bolsonaro não está preocupado com a morte de 600 mil brasileiros, está preocupado com a fome? Não está nem aí para a fome, ele quer se reeleger. Ele quer se reeleger, ele está fazendo isso como para reeleição. Agora, você não pode ser contra dar esse auxílio emergencial, ou aumentar a bolsa, ou seja lá o que for. Esses 20 milhões é o número que eu leio, né? Não sou economista, mas essas 20 milhões de famílias precisam de auxílio do Estado. Precisa ter dinheiro para dar para elas. E esse dinheiro para dar para elas, se ele estiver dentro do orçamento e dentro de um ajuste fiscal, mesmo que você possa sair um pouquinho disso, né? Mas não no volume que Bolsonaro quer sair, esse dinheiro vai girar na economia. Vai levar ao consumo, o consumo vai levar à produção.
Entendeu? Aí você vai voltar a criar riqueza no país, é uma dinâmica. Então, esse problema, Negrão, é apenas mais um em que a gente cai num dualismo muito ruim. Ou é assim, isso ou é aquilo. Né? Não tem que ser contra o auxílio emergencial. E também não tem que ser contra estourar o teto de gastos. Não pode estourar o teto de gastos num volume tal que você compromete toda a economia e que você compromete os anos seguintes. Ou seja, você resolve um problema agora para ajudar na eleição e cria um problema pelos próximos 10, 20 anos. É isso é que não pode. Inclusive um Então, problema para ele próprio, né? Porque se ele for reeleito, ele vai ser um desastre o segundo mandato dele, né? Se vai ser um desastre. Mas, o Negrão, eu conheço bem os políticos. Eles sempre raciocinam assim: vamos resolver o problema agora, depois, sabe? Vamos resolver o problema porra agora. para frente. Joga para frente, lá na frente a gente dá um jeito. O político, geralmente, o político brasileiro, estou falando dos que eu conheço, ele não raciocina a longo prazo, ele não tem uma preocupação com o país, ele tem uma preocupação com ele, com o futuro dele, futuro político dele. Então, ele coloca assim: olha, meu problema principal é me reeleger. Seja Bolsonaro, seja um deputado, seja um senador, meu problema é me reeleger. Dane-se o resto. Eu vou me reeleger. Mas você vai gastar muito dinheiro seu na reeleição. Depois eu resolvo. Depois eu resolvo isso. Como é que ele resolve? Com a corrupção. Você desconfia, Negrão, de todo mundo que gasta numa campanha mais do que ele vai ganhar no mandato, legitimamente, ganhar legitimamente. Você multiplica o salário do deputado pelos anos que ele vai passar na Câmara. Depois você vê o quanto que ele está gastando do patrimônio próprio, do dinheiro próprio na campanha. Se ele gastar muito mais do que isso, pode ter certeza, é ladrão, é corrupto, vai roubar. Ele tá contando se eleger deputado para roubar, para ter as emendas, essas emendas que poderiam ser cortadas, para ter as emendas e faturar em cima das emendas. Então, essa é a situação que a gente tem hoje, Negrão. É um caos, porque vai ter que ter um auxílio, e eles não estão encontrando a saída. Tem aí a questão da PEC dos precatórios, que também pode dar um alívio, mas você tem que resolver o problema integralmente. Não... Mas é um governo do improviso, né, Negrão? Você citou aí o auxílio diesel, né? É Isso. improviso. Em vez de você estabelecer uma política adequada de preços para os combustíveis, você deixa a política errada, que é essa que a Petrobras faz, você deixa essa política errada e fica inventando penduricalho. Eu vou dar um auxílio aqui, que também vai onerar o orçamento. Não tem previsão no orçamento para isso. Só para agregar uma outra questão, você tem sempre comentado isso, né? O Bolsonaro é a contradição em pessoa, né? Ele até pouco tempo jogava a culpa nos governadores, no ICMS. O Lira foi lá, fez aquele esforço, aprovaram, tal. E ele, na maior cara de pau, fica anunciando que vai dar aumento, deu aumento de combustível, vai ter mais um aumento de combustível. Quem é responsável pelo aumento, então? Né? Assim, é um misto de amadorismo com loucura, porque um governante, um gestor em sã consciência, um gestor sério, não faz essas maluquices que esse cara está fazendo, né? É desgoverno, é desgoverno. Ele não tem uma política, não tem um planejamento, não tem um plano. Olha, nós vamos fazer assim, assim. É assim, surgiu um problema aqui, vamos resolver assim, assim. E ele é contraditório, ele era um estatista. A gente sabe disso, ele dizia que queria, não lembro se era fuzilar ou enforcar o Fernando Henrique Cardoso, porque o Fernando Henrique Cardoso estava privatizando empresas. Ele agora está privatizando e dizendo que vai privatizar a Petrobras. E a Petrobras está sofrendo tal desgaste com essa diretoria irresponsável que ela tem, ganhando mais de R$200 mil por mês fora dividendos, né? Que é capaz de criar um clima no país, a população tão desesperada com o aumento do diesel, aumento da gasolina, aumento do gás, fala assim: privatiza para melhorar isso aí. Entendeu? Ele colocou o general na primeira crise desse ano, se não me engano, foi a primeira crise, ou a segunda crise do diesel. Deste ano colocou o general dizendo que ia mudar. Não, o general piorou. Piorou. Começou mal lá atrás, viu, Negrão? No Temer. Já começou no Temer. Começou o problema no Temer, quando mudaram a política de preço. Pedro Parente, né, Hélio? Com Pedro Parente. Pedro Parente.
que Negrão, os neoliberais é o seguinte, como eles têm o domínio da imprensa, quando não são donos, assim, BTG controla a revista, e quando eles têm o domínio da grande imprensa, eles vendem as ideias dele do jeito que eles querem. E você fica contando com canais alternativos para fazer o contraponto. Entendeu? E durante muito tempo, esses canais alternativos não existiam. Então, o pensamento neoliberal se impôs. Precisa estatizar, porque as estatais não funcionam, são cabide de emprego. São cabide de emprego, dependendo do governo, e na maioria dos governos são mesmo. Mas a solução não é acabar, não é privatizar, é deixar de ser cabide de emprego. Entendeu, Negro? Quer dizer, eles vêm com a solução radical. Tem que fazer reforma trabalhista. Ilusão, reforma trabalhista vai aumentar emprego. Nós estamos vendo, né, Negrão? O que deu a reforma trabalhista? Precarizou o trabalho, aumentou a pobreza, aumentou a insegurança das pessoas. A justiça do trabalho hoje é para você fica em dúvida se vai entrar na justiça do trabalho, porque se você perder e a gente sabe a má qualidade dos juízes que nós temos no Brasil hoje, né, em média. Você perder, você tem que pagar para o advogado contrário, quer dizer, dificultou o acesso à justiça do trabalho. Não estou dizendo que a justiça do trabalho deva julgar sempre a favor do trabalhador, não. Muitas vezes o trabalhador não tem razão, está de má fé, está de sacanagem. Mas destruiu a justiça do trabalho, destruiu as relações trabalhistas no Brasil e quer continuar. Né? Eu sou contra a contribuição sindical, eu não sou a favor da contribuição sindical, mas do jeito que eles fizeram, cortar de repente a contribuição sindical, entendeu? Acabar com para acabar com os sindicatos, é para diminuir o poder dos sindicatos, e os trabalhadores não terem com que instrumentos para defesa. Então, a contribuição sindical, eu sou contra, Negão, e desde que eu comecei no movimento sindical, quando o Lula era contra, PT era contra, CUT era contra, era todo mundo contra naquela época. Eu permaneci contra a contribuição sindical obrigatória. Eu acho que há outras maneiras mas ela não podia ser cortada como ela foi. Poderia ser, pelo menos, um processo progressivo, para os sindicatos terem tempo de se adaptar a uma nova realidade. Você teve, de repente, bum, a realidade era essa e virou isso. Então, isso foi uma grande sujeira que fizeram com os trabalhadores. Então, acho que essas coisas todas o Bolsonaro encampou. Encampou, apesar de... O Bolsonaro se dizia nacionalista, Negrão. Ele se dizia nacionalista. Eu fiz uma entrevista com ele, em 1980 e pouco, um nacionalismo ferrenho, parecia um brisolista no nacionalismo dele. Hoje ele é entreguista. Se ele pudesse, ele entregava o país aos Estados Unidos. Entendeu? Hoje é um entreguista, o cara que faz continência para a bandeira americana. Entendeu? Então, assim, essas contradições do Bolsonaro, elas são históricas e são atuais. Ele é ridículo, em essência, né? Mas, Hélio, vamos avançar aqui. Você traz informações, uma análise importante aí dessa proposta de mudança do relatório da CPI da pandemia, mas nós temos aí essa iniciativa do Cacai, né? O Cacai, como é que é isso aí? O Cacai, ele escreveu um artigo hoje e ele participou de uma live ontem do Movimento Geração 68, em que ele disse a mesma coisa que ele publicou num artigo hoje no Poder 360. Uma análise muito lúcida. Aliás, ele falou coisas, claro que ele não coincidiu. Ele disse o seguinte: olha, vamos lembrar, o Senado é político. O Senado é uma casa política. Nós não podemos exigir de uma casa política exatamente o que nós achamos que ela deva fazer, porque é de interesses diversos, partidos diferentes, tal. Foi o que nós falamos aqui no último programa, né, Negrão? Exatamente. Ele elogiou o Renan, elogiou o trabalho do Renan, elogiou o trabalho da CPI, que eu acho que está tudo correto. Mas ele ficou muito decepcionado pela CPI ter abandonado o crime de homicídio. Entendeu? Assim, não tem sentido a CPI, por essas conjunções políticas, entre várias recuos que deu, deixar de lado o crime de homicídio. O Renan, o próprio Randolfo, estão dizendo que podem ser apresentadas modificações no relatório quando ele for votado na semana que vem.
e pode enquadrar mais gente, indiciar mais pessoas e também criar novas tipologias de crime. Eu não sei se vai chegar a colocar essa questão do homicídio. Só para saber, Hélio, fica no âmbito da comissão essa votação, né? Do relatório. Não tem, nada vai para o plenário, né? Não, só os membros titulares da comissão, tá? Só os membros titulares. Então, pode ser que mude. Agora, o Cacai está com uma proposta muito interessante. Né? Sabe o que ele está dizendo? Se cada pessoa, cidadão, que perdeu familiares, filhos, pais, mães, irmãos na pandemia, na pandemia, ou tem sequelas graves decorrentes da Covid, tem que processar o Bolsonaro. Abrir um processo por homicídio contra o Bolsonaro. O Bolsonaro tem que levar uma enxurrada de processos pelo país inteiro, nos tribunais do país inteiro, que serão julgados por juízes diferentes. Ele terá que se defender em cada um desses tribunais. Entendeu? Então, ele está dizendo o seguinte, tem que processar. Embora a CPI não tenha atribuído o crime de homicídio, tem que processar por homicídio. Então, é uma tese interessante, que eu acho que tem que ser desenvolvida. Entendeu? Não pode ficar por isso mesmo. Eu já pensou, o Aras segura aquele negócio ali, a CPI está dizendo que vai fazer o impeachment do Aras se ele segurar. Mas você tem que dar 6 meses para ele se manifestar, depois você tem que abrir o procedimento. Aí vem as eleições, os senadores e deputados vão para os seus estados fazer campanha eleitoral, entendeu? Mas você tem que ter consequência nesse relatório, né? Consequência na CPI. Eles não podem ficar impunes. E os caminhos que a CPI aponta são bons, são positivos, é isso mesmo que tem que fazer, mas a gente sabe como funciona, vai cair lá na mão do Aras. Quem confia no Aras? Pode ser até que ele nos surpreenda favoravelmente, mas acho que ninguém confia naquela figura lamentável, né? Exatamente. E além das mortes, né, dessa grande perda de mais de 600 mil mortos, né? Como você mencionou, as sequelas, né? A gente conversa todo dia com amigos que têm filhos, que têm pais, e tem gente muito mal ainda até hoje que teve a Covid com sequelas graves, né? Com situações irreversíveis. E assim, não querendo me alongar muito, a gente trata muito da questão respiratória e de órgãos, mas tem gente que está com problemas musculares, problemas sabe, de toda a ordem por conta da Covid e vai se descobrindo a cada dia, né? Porque vem os efeitos colaterais, e a pessoa vai descobrindo. Então um turbilhão de situações. Mas, Hélio, vamos avançar aqui, vamos para o baú do Hélio? Vamos. O baú do Hélio, você finaliza aí a eleição de Rodrigo Hollenberg, e eu estou curioso para saber esses 2 mitos aí que você vai desmentir. Como é que é? Vou falar logo deles, né? Vou falar logo deles. Veja só, eu me envolvi demais na eleição do Hollenberg, eu acreditei no projeto, como eu te falei, foram 4 anos de preparação, eu acreditei no projeto, confesso a você, depois a gente pode falar disso, que me frustrei. Frustrei porque o governo do Hollenberg não foi o que nós tínhamos combinado antes. Não foi o governo combinado antes, foi um governo bem diferente, tanto é que eu só fiquei 6 meses. Mas eu me dediquei mesmo. Assim, para você ter uma ideia, eu larguei o emprego que eu tinha, era um emprego bom que eu tinha, praticamente fechei a empresa, eu já estava nesse emprego, a empresa estava sob o comando dos sócios, mas fechamos porque nós tínhamos clientes que eram incompatíveis com uma campanha, tínhamos concessionária de serviço público e tal, praticamente fechamos a empresa, alguma parte do pessoal que trabalhava comigo foi para a campanha, outra não quis ir, me aposentei da UNB, essa coisa de querer ser certinho demais, às vezes te atrapalha muito, sabe, Negrão? Eu poderia ter ficado no NB, e se Hollenberg ganhasse, como eu tinha certeza que ia ganhar, e eu dizia para todo mundo que eu tinha certeza que ele ia ganhar a eleição, e tinha, eu poderia ter ficado no NB, ser requisitado pelo governo, cumprir mais ali os anos de governo sem dar aula,
entendeu? Mas continuando a receber pela UNB, podia ter feito isso. Eu falei, pô, eu vou ficar 4 anos no governo, não tem sentido, vou me aposentar logo, sair da UNB, me aposentei na UNB, e, inclusive, tive um problema pessoal grande, Negrão. Minha mãe levou uma queda em plena campanha, ela levou uma queda, quebrou o fêmur. Minha mãe já tinha 92 anos. Ela quebrou o fêmur, foi internada, passou 40 dias internada. E minhas irmãs é que seguraram a barra, porque eu estava na campanha, naquele movimento de campanha, fazia visitas, mas minhas irmãs que dormiam e tal. E minha mãe morreu no dia 14 de outubro, no segundo turno. O segundo turno foi dia 26 de outubro. Minha mãe morreu 12 dias antes, entendeu? E aí eu parei de trabalhar um dia, que foi o dia de cuidar das coisas, de sepultamento, aquela coisa toda. No dia seguinte eu estava na campanha de novo. Ela morreu no dia 14, à noite. No dia 16 eu estava na campanha, de novo, porque o segundo turno era daí a 10 dias. Então eu me envolvi muito, sabe, Negrão? Nessa campanha. E me frustrei muito também com o governo do Rodrigo Hollenberg. Não estou dizendo que foi um fracasso, mas, do meu ponto de vista, teve muitos erros. Mas quais são os 2 mitos dessa campanha? O Rodrigo, como você sabe, Negrão, ele, no primeiro turno, ele teve 45% dos votos, e o Frejá, que tinha Flávia Arruda como vice, teve 28% dos votos. O Frejá substituiu a Arruda, quando a Arruda foi impugnado, né? Então, ele era o vice do Arruda, o Arruda foi impugnado pelo tribunal, o Frejá assumiu o lugar e a Flávia, esposa do Arruda, foi para vice. Você sabe que na campanha, Negrão, havia uma torcida para o Arruda ser impugnado. Pessoal que trabalhava tudo. E eu era o contrário. Eu dizia, é melhor deixar o Arruda, a gente não sabe o que vem. Frejá é uma pessoa séria, que tem boa imagem, um médico, ele consegue se desvincular do passado do Arruda, embora seja o candidato do Arruda. Eu acho Frejá perigoso. Eu falava, eu prefiro que vá o Arruda até o fim. Prefiro. Mas o Arruda ganha eleição. O primeiro mito é esse. O Arruda ganha eleição, não tem jeito. Não é verdade. Nós tínhamos pesquisa, e campanha, quando tem pesquisa, é outro nível. Não é voo cego, você tem pesquisa. Todas as pesquisas, Negrão, mostravam um teto na casa de 40% para o Arruda. Na verdade, era até um pouquinho menos, 38%, 37%. O Arruda tinha um teto que ele não ultrapassaria no segundo turno. Ele indo para o segundo turno contra o Rodrigo, ele seria derrotado pelo Rodrigo, que tinha um potencial de votos muito maior. Eu disse isso ao próprio Arruda depois da eleição, e ele não discordou, não. Ele até falou comigo assim, Hélio, as mesmas pesquisas que você tinha, eu tinha também. É verdade, ele sabia, né? É exagero, mas ele sabia também que ele tinha um teto, né? Então, esse é o mito. Arruda ganharia. Se o Arruda tivesse continuado, ele ganharia a eleição. Não ganharia, ele perderia. O Frejá era mais perigoso. E aí, Negrão, o Frejá, realmente, você vê que no primeiro turno ele teve 28% dos votos, mas no segundo turno foi 55,5% a 44,5%. Foi longe, mas foi mais perto. O Frejá foi além do que o Arruda iria. No meu cálculo de potencial de voto, eu acho que o Frejá teve mais votos do que o Arruda teria no segundo turno, porque o Arruda tinha aquela rejeição a ele, aquele problema do painel, que já estava meio esquecido, ninguém lembrava, mas tinha o problema da Caixa de Pandora, que estava muito presente. Né? Então, esse é o primeiro mito. O Arruda vai ganhar, não ia ganhar. Segundo mito é o seguinte, no final da campanha, vendo que ele estava subindo e ele precisava de alguma coisa de força para tentar ganhar voto no final da campanha, inventaram na campanha do Frejá, e eu sei que não foi ele, o tal da tarifa de R$1. Você lembra? Lembro. R$1, tarifa de R$1. Tarifa de R$1. Isso é típico de campanha por marqueteiro sem imaginação. Eles, no final, e são os que trabalhavam para o Arruda, são os mesmos que estão com o Ibanez hoje, são os mesmos que trabalhavam para o Roriz. Aquela turma que eu te falei que no primeiro turno prometeu para o Roriz que ele
que ele não ia para o segundo turno. Esse pessoal, assim, chega no final, está ruim, aí inventa uma coisa assim para explicar, nós vamos inventar teve uma eleição que era eleição na cidade satélite para administrador regional. Até hoje não aconteceu essa eleição. Inventaram uma eleição no final do segundo turno, essas coisas. Aí, Negrão, eu confesso a você que a gente se preocupou. Puta, R$ 1, tarifa R$ 1. E começaram aquele negócio, tarifa R$ 1, tarifa R$ 1. Só, Negrão, que a gente subestima o povo. A gente se preocupou, eu confesso que a gente se preocupou. Só que nós fizemos uma pesquisa qualitativa. Daí vem a vantagem das pesquisas. Nós fizemos uma pesquisa qualitativa para ver como é que aquilo estava pegando na população, a tarifa para R$ 1. Negrão, era contra o Frejá. As pessoas levavam na brincadeira, levavam como se demagógico, um desespero de campanha. Entendeu? O pessoal de renda mais alta nem se fala, não levava a sério. Isso é demagogia, isso é coisa de candidato. Mas o pessoal mais pobre, que poderia se beneficiar da tarifa de R$ 1, realmente, dizia: olha, gente, ninguém acredita nisso, é promessa de político, promessa de campanha eleitoral, como é que ele vai fazer tarifa R$ 1? Não tem como. Aí nós vimos que não tinha que se preocupar com aquilo. Então, é um segundo mito, Negrão. Dizer o seguinte: aquela tarifa de R$ 1 do Frejá mudou o quadro, se tivesse uma semana a mais de campanha, ele ganharia. Bobagem, bobagem, isso é conversa de derrotado. Entendeu? Se tivesse uma semana a mais, teria passado o Rodrigo. Não teria, não. Se tivesse uma semana a mais, ele teria mais ou menos a mesma votação que ele teve, que já foi até muito, 44,5% naquelas circunstâncias. Então, já foi até muito. Então, Negrão, o Rodrigo ganhou a eleição, foi aquela derrota do Frejá, né, que depois ele voltou a ser candidato, e o Regufe destruiu no Senado, viu, Negrão? O Regufe teve mais de 57% dos votos para o Senado. Ele teve mais votos, ele teve 826 mil votos para o Senado, o Rodrigo Hollenberg teve 692 mil para o governo. Entendeu? Teve mais voto para Senado do que o governo. E o segundo lugar, que foi o Gin Argelo, teve 19% dos votos. Então, olha a diferença, 57 a 19. O Magela, que agora está querendo ser candidato a governador do PT, se o PT fizer isso, é bobeira, teve 19%, teve menos votos. O Gin teve 18,9%, o Magela teve 18,8%. Foi empate. O Magela ficou em terceiro lugar. Se o Regufe tivesse sido candidato a governador naquela eleição, Regufe teria sido governador. Naquela eleição, ele teria sido governador. E estava se cogitando a candidatura dele, né? Não, ele está falando. Eu até tenho conversado com ele de vez em quando. Não, estou dizendo, no baú anterior, você lembrou que a candidatura dele era cogitada também para essa disputa. Ele está falando que pode ser candidato. Ele não está batendo o martelo, dizendo: eu sou o candidato. Eu posso ser candidato, vou decidir no ano que vem. Ele está dizendo isso. Pode ser candidato ao governo, porque ele pode também ser candidato ao Senado. O mandato dele está terminando. Agora, hoje a situação dele é diferente, mas naquela época ele teria ganho para o governo. E eu arrisco dizer que em 2018, Negrão, ele teria ganho também. Aí eu estou arriscando um pouco, porque ele não foi candidato, mas eu acho que com aquele quadro de 2018, se o Regufe tivesse candidatado, provavelmente ele teria sido eleito. Se ele não fosse eleito, ele teria ficado em segundo lugar. O Rodrigo Hollenberg não teria ido para o segundo turno contra o Ibanez. Mas essa já é outra eleição, né, Legal? Acho que a gente já... Essa já é outra eleição, e eu quero lembrar também que em 2018 tinha uma pessoa também que foi cogitada para ser candidata a governador. O nome dela é Hélio Dolly, é verdade isso? Mas foi isso. Eu posso até contar essa história, Negrão. Essa história é interessante. Essa história... Deixa para contar no próximo programa. Vamos deixar o suspense aí. Foi um lapsozinho. Um lapsozinho. Né? Entendi. Esses lapsozinhos que a gente vai aí, né? Mas é interessante isso. Eu lembro disso e estava torcendo, né? Confesso aqui. Mas vamos deixar essas histórias para o nosso próximo programa. Nélio, obrigado aí, obrigado a vocês que estão nos assistindo. Um bom final de semana para todo mundo. Vamos torcer para que a próxima semana seja uma semana que melhore, né? Que a gente tenha
perspectivas aí, mas parece que está difícil, né, Hélio? Tá difícil, mas vamos em frente, né, Negrão? Vamos em frente. Um abraço para todo mundo.